Gungnir é praticamente o John Wick da sua própria trama, mantendo o posto de assassino lendário mais temido que o mundo já conheceu. Mas de forma inesperada, esse mesmo homem acabou se transformando em um simples estudante do ensino médio. Não se deixe enganar, ele ainda carrega as mesmas habilidades e derruba um grupo de valentões como se fosse apenas uma terça-feira qualquer. Depois de eliminar seus alvos nas sombras, ele recebe de braços abertos sua nova vida tranquila como um adolescente comum. Mas para entender como ele chegou até aqui, precisamos voltar até seu passado. Esse homem foi o assassino mais poderoso de todos os tempos e estava em sua missão final antes de se aposentar de vez. No trabalho decisivo, seu alvo era o presidente Akagi. Com reflexos sobre-humanos, ele desviava de balas e exterminava qualquer um em seu caminho. Akagi, percebendo que não sairia vivo daquela situação, implorou por piedade, mas quem o acabou executando foi Hayate, também assassino e melhor amigo de Toji. A organização havia ordenado a morte do presidente e juntos concluíram a tarefa. Logo após a execução, Toji reparou no celular de Akagi, onde havia uma foto dele com a família. Esse detalhe foi suficiente para fazê-lo repensar sua vida. Cansado do mundo de sangue, decidiu largar tudo e se aposentar oficialmente. Retornou para casa, onde sua namorada, Mirai, o aguardava para lhe preparar uma refeição calorosa. No caminho de volta, Hayate elogiava sem parar as habilidades de Toji, dizendo que ele era, sem dúvida, o número 1 entre todos os assassinos. Embora o nome de Toji causasse medo em qualquer lugar, para Hayate isso apenas fortalecia sua posição no ramo. Mesmo triste com a aposentadoria do amigo, sabia que não havia nada a fazer. Toji, por sua vez, estava decidido a abandonar esse ciclo de violência. Essa mudança nasceu depois que conheceu Mirai. Seu desejo agora era viver em paz ao lado dela e de John, o cachorro do casal. Com eles, sentia uma felicidade rara, algo que jamais havia experimentado. Hayate, no entanto, acreditava que seria impossível para alguém como Toji abandonar a vida de matador. O impiedoso assassino, entretanto, mostrava também seu lado romântico. Planejava pedir Mirai em casamento em breve. De terno impecável, retornava para casa, ansioso por esse novo capítulo de sua vida. Nervoso como um adolescente, preparava-se para encontrar sua amada, mas o cheiro de sangue o deixou em alerta, e o terror tomou conta. Ao entrar correndo, encontrou sua namorada caída em uma poça de sangue, junto do cachorro. Arrasado, ajoelhou-se ao lado dela, incapaz de compreender quem poderia ter feito aquilo. Foi então que sentiu a presença de Hayate atrás de si. Chamou pelo amigo, que elogiou Toji por sempre perceber quem o seguia, mas a verdade veio como uma lâmina fria. A organização não queria que alguém como ele simplesmente deixasse de servir, e segundo Hayate, Mirai era um problema, por isso a matou, acreditando que assim libertaria Toji. No fim, pelas mãos do próprio amigo, Toji foi executado. Em seus últimos instantes, compreendeu a amarga realidade. Alguém como ele jamais teria um final feliz. Sua amada pagou o preço por causa de seus sonhos impossíveis de uma vida normal. Mas no vazio da inconsciência, vozes começaram a ecoar, estranhas, distantes, até que ele abriu os olhos novamente. Só que dessa vez não era mais Toji, o assassino. Nem estava morrendo ao lado de quem amava. Agora, era apenas um garoto apavorado, em uma cama de hospital. Com a visão turva, conseguiu se olhar no espelho e percebeu que tinha um corpo completamente diferente. O assassino mais temido de sua era havia renascido como um jovem estudante chamado Kaito Fujiwara. Os médicos comemoravam. Após um mês em coma, todos os exames estavam normais e o processo de reabilitação tinha sido um sucesso. Afirmavam que a sua memória voltaria aos poucos, sugerindo que sofreu amnésia. Mas por dentro, Toji só conseguia lembrar da cena horrível, sua namorada caída em sangue junto ao cachorro. Ele, o maior dos assassinos, havia sido traído pelo próprio melhor amigo, Hayate. Agora estava preso num corpo de um garoto qualquer. No hospital foi descobrindo detalhes. Kaito Fujiwara, o verdadeiro dono daquele corpo, havia sido atropelado a caminho da escola, sofrendo uma lesão cerebral grave. Após uma cirurgia delicada, caiu em coma por semanas, até despertar. Só que agora, não era mais Kaito, mas era Toji, entregado até com um procedimento médico que permitiu esse renascimento. Sem respostas, apenas chorava. O mesmo assassino implacável que jamais derramava uma lágrima, agora soluçava, de luto pela namorada e pela vida que nunca teria. Quando finalmente teve alta, voltou para casa com os pais. Sua mãe, Kyoko, chorava emocionada ao rever o filho. O pai, Teru Fujiwara, um mangaka de sucesso, comemorava a recuperação. Enquanto Kyoko temia pela amnésia, o marido dizia que tudo ficaria bem com o tempo. Toji apenas sorria, tentando tranquilizá-los, embora por dentro só houvesse desespero. Chegando a casa, ficou chocado com o tamanho. Kaito vinha de uma família rica. Seu pai não era apenas um desenhista qualquer, mas um autor renomado, e sua mãe pertencia a uma tradicional família de médicos. O quarto do garoto estava impecável, organizado como qualquer estudante comum. Ao lembrar da preocupação constante dos pais, Toji percebeu, Kaito era amado, e isso o fazia lembrar do último desejo de Mirai, de que ele fosse feliz. Determinou então, que não queria decepcionar os pais de Kaito. Observando as fotos de família, reparou outra imagem, com 3 pessoas desconhecidas, e percebeu que teria que aprender tudo sobre a vida desse garoto.
garoto. No dia seguinte, recebeu uma visita inesperada, uma jovem elegante que chegou em uma limusine. Era Yuzua, amiga de infância de Kaito. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, emocionada com sua recuperação. A mãe de Kaito se alegrou ao ver o reencontro, enquanto Toji, atento, deduziu que ela fazia parte do passado do garoto. Yuzua, determinada, quis levá-la de carro para a escola. Mesmo com a recusa inicial, acabou arrastando-o consigo, prometendo ainda organizar uma festa em comemoração à melhora dele. Na escola, um grupo de delinquentes planejava causar problemas. O líder, Tetsuya, queria atingir justamente Yuzua, apesar do medo dos comparsas de mexer com alguém tão influente. Ao ver Kaito com ela, Tetsuya ficou intrigado. Mais tarde, quando os dois seguiram para suas salas, Kaito começou a se ambientar, curioso com aquela rotina escolar que jamais havia vivido. Mas logo foi abordado pelo próprio Tetsuya, que o arrastou para fora da sala. Os capangas queriam humilhá-lo, exigindo que se ajoelhasse em troca de alguns socos mais leves. O motivo? Ciúmes, já que Yuzua parecia gostar dele. O problema é que eles não sabiam com quem estavam lidando. Por dentro estava o John Wick coreano. Toji, agora em um corpo de adolescente, observava desapontado. Não queria violência naquela nova vida. Mesmo assim, advertiu Tetsuya calmamente, dizendo que ainda havia chance de evitar a briga. A provocação deixou o delinquente furioso, que partiu para cima com um soco desajeitado. Para Toji, aquilo parecia em câmera lenta, cheio de falhas. Sem esforço, rebateu o golpe e com apenas um soco, destruiu a confiança de Tetsuya. Percebendo que a situação exigia medidas sérias, ele desfere um golpe de palma certeiro no queixo de Tetsuya, derrubando-o em seguida com um arremesso de judô. Tudo isso enquanto percebe que o mundo real é incrivelmente pacato, em comparação ao inferno ao qual estava acostumado. Algum tempo se passava até Yuzua chegar correndo para ajudá-lo, apenas para notar que o garoto estava praticamente absorvendo a aura sob a luz intensa do sol. A verdade é que ele não estava em perigo, ele era o perigo. Yuzua fica espantada, se perguntando se aquele garoto diante dela é realmente o mesmo Kaito que conheceu sua vida inteira. Sem saber o que pensar, ela pergunta se foi ele mesmo responsável por deixar todos aqueles delinquentes no chão. A princípio, Kaito hesita, mas logo inventa a desculpa de que acabou sendo arrastado para uma briga sem sentido. Yuzua também tinha ouvido rumores do confronto, por isso correu até o terraço para verificar se ele estava bem. Ela queria acreditar que um rapaz aparentemente inofensivo como Kaito não poderia ter se envolvido numa luta tão violenta. No entanto, ao notar uma mancha de sangue na gola dele, pensa que ele pode ter se ferido. Kaito tenta tranquilizá-la, dizendo que está tudo bem, mas Yuzua se descontrola, grita com ele por deixá-la preocupada, e logo sua raiva se transforma em tristeza, incapaz de aceitar a ideia de vê-lo machucado. O assassino, surpreso com a reação dela, pede desculpa de qualquer forma. Eles decidem voltar para a sala, mas enquanto se afastam, Kaito ainda consegue ouvir o sussurro do loiro derrotado, que jura vingança contra ele. A cena muda para a festa que Yuzua havia planejado mais cedo. Os pais de Kaito colocam champanhe na mesa, e uma variedade de pratos que parecem dignos de um banquete feito por um chefe famoso. Enquanto eles se divertem e riem, Kaito não consegue evitar de recordar os momentos com sua amada Mirai, que também sorria daquele jeito e sempre o incentivava a comer. Só de lembrar, ele passa de uma máquina de matar a um devorador de comida. Até o cachorro da família tenta roubar um pedaço. Naquela noite, Toji em sua vida passada, pensava como era sentir a felicidade de estar com alguém que amava. Esse mesmo sentimento agora preenche Kaito, que finalmente experimenta o que é viver como uma pessoa comum. Yuzua, no entanto, se atrasa para a própria comemoração. O pai do garoto comenta que ela tem passado por momentos difíceis ultimamente, mesmo escondendo isso atrás de uma fachada de força. Nesse instante, Kaito sente um pressentimento estranho, como se os seus instintos lhe dessem um alerta. Curioso, ele pega o celular e vê que a amiga de infância estava ligando. Ao atender, ouve não a voz dela, mas a do mesmo delinquente loiro de antes. O bandido se diverte com o fato de Kaito ter entendido rápido e o chama para um local específico, enviando as coordenadas. Caso ele recuse, Yuzua pagará o preço. E para deixar claro que não era uma brincadeira, revela que tanto ela quanto o motorista estavam sendo mantidos como reféns. Do outro lado da linha, Yuzua grita desesperada, pedindo para que ele não vá, mas Kaito já havia entendido tudo. Se não agisse logo, ela estaria em perigo. Finge naturalidade e pergunta pelo endereço. O delinquente responde sem pensar duas vezes. Encerra a chamada. Kaito disfarça, dizendo aos pais que era apenas um amigo ligando e que precisava resolver um pequeno compromisso. Ele garante que logo estará de volta. A cena corta para uma fábrica abandonada e sombria, onde quase uma dúzia de homens armados aguardavam para espancá-lo. Além disso, o líder da organização também estava presente, acompanhado por seu guarda-costa, que treinava com pesos como se fosse nada. O chefe estava furioso por Tetsuya ter feito aquela ligação, chamando atenção para algo que deveria permanecer discreto. Ainda assim, revela que Yuzua foi capturada porque a organização queria arrancar dela informações sobre uma herança. Até agora, porém, ela só repetia que não sabia de nada. Por isso, o loiro achou que ameaçar Kaito poderia fazê-la ceder. Se desse certo, receberia reconhecimento dentro do grupo criminoso. O líder concorda, mas o alerta. Se fracassar, enfrentará consequências. Para reforçar o aviso, Inukami,
O Brutamontes atira um alter com tanta força que atravessa uma parede, demonstrando sua monstruosa brutalidade. A simples presença dele é suficiente para deixar o loiro apavorado. Enquanto isso, Yuzua, ainda amarrada, provoca os bandidos, piorando sua própria situação. O motorista tenta defendê-la, mas acaba espancado por Tetsuya, que manda os homens o arrastarem para fora. Ele se concentra em Yuzua e garante que, se ela não falar, seu amigo de infância será morto. Mesmo assim, a garota insiste que não sabe de nada. Irritado, o loiro ordena que tragam Kaito imediatamente. Agora, o garoto teria de enfrentar 40 capangas armados e um ex-lutador que já havia matado um homem no ringue. O loiro estava convencido de que não havia como Kaito sair dali vivo. Enquanto isso, Kaito finalmente chega à fábrica. Do lado de fora, alguns vigias notam sua presença, mas antes que possam reagir, ele os derruba em questão de segundos, com golpes precisos no pescoço. Em pouco tempo, vários caem inconscientes, outros tentam reagir, mas são facilmente massacrados. Um deles é até jogado em uma lixeira. Com um olhar assassino, Kaito avisa que qualquer um que cruzar seu caminho não sairá ileso. Lá dentro, o chefe começa a ficar impaciente, achando que o garoto havia desistido, mas Tetsuya sabia que não se tratava de um garoto comum, e sim de um demônio. Logo, os gritos do lado de fora confirmam. Fujiwara estava chegando. A porta é arrombada e o corpo de um capanga atravessa o salão, aterrissando aos pés de Tetsuya. O Brutamontes fica animado, pronto para enfrentá-lo. Kaito entra e lembra Tetsuya da advertência que havia dado antes. Ele está se contendo ao máximo para não matar todos. O chefe fica incrédulo ao ver que um simples estudante derrubou 20 homens sozinho. Ajustando a gravata com calma, Kaito exige ver Yuzua. Ao ouvir a voz da amiga, sabe exatamente onde ela está e avança. Em menos de um minuto, derruba todos os inimigos ao redor com velocidade sobre-humana. Tetsuya rasteja desesperado, percebendo tarde demais com quem se meteu. Kaito o agarra e descarrega golpes brutais, quebrando clavículas, costelas e cotovelos, antes de jogá-lo contra a parede. Os demais capangas querem fugir, mas o chefe os lembra de que foram pagos para aquele trabalho. Mesmo assim, todos estão apavorados. Kaito finalmente encontra Yuzua amarrada. Antes que consiga soltá-la, o lutador gigante ataca com um soco devastador. Yuzua grita em pânico, mas Kaito desvia e contra-ataca com um chute que o detém. O Brutamontes insiste, mas cada ataque é neutralizado. Em seguida, Kaito acerta um golpe tão forte que quebra o nariz dele. Percebendo que não conseguiria derrubar o homem em um único ataque, Kaito muda de estratégia. Desfere uma enxurrada de golpes rápidos e concentrados na costela, até que o colosso finalmente desmorona. Os poucos sobreviventes fogem apavorados, e Kaito, por outro lado, corre até Yuzua, desfaz as amarras e mostra um sorriso, dizendo que ela está a salvo, e que seu motorista também ficará bem. Mas em vez de agradecer, Yuzua o segura pela gravata e explode de raiva, dizendo que ele poderia simplesmente ter chamado a polícia, em vez de enfrentar 40 homens sozinho. Mesmo assim, reconhece o esforço dele, e confessa que dói vê-lo se arriscando daquele jeito. Kaito promete que nunca mais a fará se preocupar assim, mas o momento de calma é interrompido pelos gemidos do motorista ferido. Logo em seguida, as sirenes da polícia ecoam ao redor da fábrica. Enquanto Kaito leva Yuzua para fora, o chefe consegue escapar, ainda mais apavorado ao perceber que nem mesmo seu Brutamontes conseguiu conter aquele garoto. Ele comenta que alguém muito mais poderoso, o verdadeiro chefe da organização, enviará um certo Lancelot para lidar com Fujiwara. De volta para casa, Kaito descansa no quarto, sabendo que deixou os pais preocupados. Por sorte, a polícia não o envolveu nas investigações. Mesmo assim, ele entende que há algo maior acontecendo nas sombras e que ainda precisa descobrir. Ao sair para correr, sente a determinação de não permitir que ninguém próximo a ele seja ferido novamente, mas de repente projéteis são disparados contra ele, fazendo-o saltar no ar. O atirador fica incrédulo. Como aquele garoto conseguiu escapar tão facilmente? Aliás, Kaito já sabia que alguém o seguia até em casa, e foi justamente por isso que decidiu sair dali, dando ao espião um alvo fácil. Virando-se para o sujeito, Kaito o questiona sobre suas intenções. O cara sinistro fica surpreso que o garoto tinha percebido sua presença, até mesmo dentro do próprio quarto. Era a primeira vez que alguém o descobria assim, e isso já deixava claro que aquele moleque não era um qualquer. Reconhecendo o mérito, Kaito elogia o espião pela forma como apagava seus rastros, deixando evidente que estava em outro patamar, comparado aos brutamontes da fábrica. Só por esses detalhes já dava para notar que aquele homem não fazia parte de uma vida comum, o que levantava dúvidas sobre o motivo de estar vigiando Kaito. O perseguidor, por sua vez, fica intrigado e imagina que o garoto talvez tivesse ligação com o mesmo ramo que ele. Mas Kaito não entrega nada, além da fachada de estudante comum. Sem paciência para conversa fiada, o homem saca suas lâminas e se prepara para um confronto decisivo. A cena não é estranha ao protagonista, que relembra de sua vida passada. O assassino à sua frente anuncia oficialmente o fim de Kaito Fujiwara. Esse homem é Sanjo, integrante da organização Great Will, ocupando a posição de número 67
17 no ranking. Preparando-se para lutar, Kaito reflete que ele próprio já foi parte dessa mesma organização. Enquanto isso, na sede da Great Will, o conselheiro Akatsuki se mostra frustrado pelo fracasso em obter informações. Mesmo depois do sequestro de Yuzua, ele argumenta que deveriam ter mandado logo um lance para encerrar a missão desde o início. Vale destacar o tamanho da ameaça dessa organização. São capazes de mergulhar o mundo em caos, controlando cerca de 1000 assassinos. Entre eles, os 100 melhores recebem um título de lance, elites quase infalíveis, com taxas de sucesso que beiram a perfeição. Minami e Akatsuki comentam sobre isso, e Minami revela que o grupo busca um tesouro lendário chamado Semente de Fenrir, supostamente em posse de Yuzua. Mesmo sem provas, Yoshima afirma já ter enviado Sanji para resolver o caso. Isso choca os outros, já que para convocar um lance era preciso autorização de Odin, mas Yoshima garante que já tem essa permissão. Ele também descarta a possibilidade do guarda-costas de Yuzua ser uma ameaça, concluindo que existe muito mais coisa por trás. A ordem é clara: eliminar os inimigos pelas mãos dos lances. De volta à luta, Kaito percebe de imediato que o oponente diante dele era mesmo da organização. A postura de Sanji é refinada, difícil de decifrar, típica de alguém do mais alto escalão. Isso só confirma os piores temores do garoto. Os problemas de Yuzua estavam diretamente ligados a Great Will. Não era apenas uma herança, mas algo bem maior. Sanji, por sua vez, nota a firmeza do garoto e comenta que ele não parece nenhum estudante comum. Kaito não demonstra medo. Mesmo com a lâmina apontada para si, logo investe contra ele. Os primeiros socos são desviados com facilidade e o assassino reconhece que o garoto é rápido e certeiro. Para ele, Kaito parecia um profissional disfarçado, mas Sanji não era qualquer um, quase consegue atingi-lo no rosto, obrigando Kaito a recuar. Desse breve choque, o garoto entende que o adversário se aproveita da distância para controlar a luta. Sanji fica animado com as habilidades do jovem e decide atacar com mais agressividade, saltando para o alto e tentando sobrecarregá-lo com cortes rápidos. Kaito, porém, percebe que, em termos de força e velocidade, está em desvantagem. Só teria chance se explorasse o ambiente. Quando o assassino acredita ter encontrado uma brecha, Kaito surpreende, deixando o casaco escorregar e contra-ataca mirando no pescoço. Por pouco, Sanji não é acertado, mas reage e consegue cortar Kaito, fazendo o sangue escorrer. Era a prova de que estava enfrentando um verdadeiro lance. Ciente das próprias limitações do corpo atual, Kaito reconhece que não tem a mesma força de antes. Sanji admite estar impressionado com seus movimentos de combate, mas aponta que o garoto carece de intenção assassina. Para ele, Kaito não passa de um obstáculo nos planos envolvendo Yuzua e precisa ser eliminado imediatamente. Isso confirma as suspeitas de Kaito. Decidido, ele muda sua postura, ativa seu modo de combate e libera uma aura letal. Sanji, em resposta, avança com sua técnica insana, a dança do dragão, lançando centenas de golpes que destroem até as árvores ao redor. Kaito busca cobertura, mas logo percebe que enfrentará alguém muito acima do nível de um assassino comum. Mesmo se protegendo, acaba ferido de novo. O inimigo vai além, acusando Kaito de ser também um assassino e insinuando que Yuzua poderia ser sacrificada como consequência. Essa fala é o gatilho para o trauma do garoto, que recorda sua namorada. Só que agora vê o rosto de Yuzua no lugar. Dominado pela raiva, ele parte para cima, arranca a lâmina da mão do adversário e crava um corte profundo no seu ombro. Sanji, o incrédulo, não consegue entender como foi surpreendido. Kaito, tomado pela determinação, promete nunca mais deixar ninguém que ama morrer. Mesmo ferido, o assassino insiste em lutar, mas Kaito já acompanha seus movimentos com precisão cirúrgica. Durante uma cobertura, corta sua coxa, desdenhando do profissional por ser tão barulhento. O lance tenta repetir seus golpes para virar o jogo, mas é em vão. Kaito já leu todos os seus padrões de movimento. Com uma explosão de velocidade, ele desfere cortes sucessivos, girando como uma lâmina viva. Sanji, espantado, compara o garoto com o lendário Gungnir, o mais temido assassino da organização. Em poucos segundos, seu corpo está ensanguentado e mutilado. No chão, o Lance percebe que não consegue mover os braços. Seus tendões foram destruídos. Kaito o poupa da morte imediata, mas sentencia: sua carreira acabou. Nunca mais matará ninguém. Para ele, perder essa identidade era pior do que morrer. Antes de deixá-lo, o garoto faz duas perguntas: quem deu a ordem e por que Yuzua era o alvo? Sanji ri, dizendo que jamais trairia sua fé em Deus. Isso basta para Kaito confirmar tudo, mas as sirenes ecoam ao redor. A polícia havia sido atraída. Usando uma única perna, Sanji consegue escapar, recomendando que Kaito também desapareça dali. Antes de sair, ainda questiona se o garoto realmente quer viver como um estudante normal. Esse questionamento afunda Kaito em lembranças, pois todos sempre duvidaram de sua chance de ter uma vida comum. Agora coberto de sangue, a dúvida ainda pesa sobre ele. Enquanto isso, na sede da organização, Yoshima recebe notícia do fracasso. Izumo relata que o lance foi neutralizado, a ponto de não poder
mais atuar. Akatsuki fica incrédulo diante da façanha. Izuma acrescenta que Sanji descreveu os movimentos de Kaito como similares ao de Gungnir, algo que faz todos tremerem. Akatsuki reclama, dizendo ser exagerado comparar alguém ao maior assassino da história. Mesmo assim, o grupo reconhece que o suposto guarda-costas de Yuzua se mostrou absurdamente perigoso, atrapalhando os planos e derrotando um lance. Yoshima conclui que não podem mais ignorar essa ameaça. O mistério em torno de Kaito Fujiwara só aumenta. Enquanto isso, nosso protagonista retorna ao quarto, tratando em segredo dos seus próprios ferimentos. Kaito vive um conflito interno. Sabe que deveria largar essa vida de um estudante comum, mas sua cabeça ainda carrega o peso do passado como um assassino. Pior ainda, agora precisa ajudar Yuzua a se manter fora do radar da organização, enquanto ele próprio virou alvo ainda maior depois de derrotar um lance. Com o corpo atual, sente-se em desvantagem, mas já decidiu, vai treinar até se fortalecer de novo. Se quiser preservar uma vida tranquila, tem que fazer de tudo para protegê-la. Do outro lado, na organização Great Will, Akatsuki se oferece para assumir o caso, demonstrando grande interesse em caçar esse misterioso garoto. A ideia surpreende, mas Izumo concorda que é a melhor escolha diante de um inimigo desse nível. Afinal, se Kaito realmente chega a ser comparado a Toji, um lance comum não seria suficiente. Akatsuki, satisfeito, aproveita sua posição para tomar a frente. Não é qualquer um, ocupa o 9º lugar no ranking e está entre os assassinos mais letais existentes. Um dia depois do sequestro de Yuzua, Kaito recebe alta do hospital e é recebido em casa com uma grande festa preparada pelos pais e pela garota. O pai, orgulhoso, oferece um prato chamado omurice, feito com enorme dedicação. Embora a aparência seja duvidosa, quase amaldiçoada. Em seguida, Yuzua apresenta sua surpresa, um ensopado de carne irresistível, dizendo com um sorriso cheio de confiança que aquela era sua obra-prima. Ao provar, Kaito é invadido por uma lembrança do passado. Recorda-se de quando saiu de casa, e Mirai perguntou se ele voltaria tarde novamente. Naquela ocasião, ele respondeu que chegaria a tempo do jantar, pois só precisaria encontrar alguém e resolver pequenas coisas, sem revelar sua verdadeira ocupação. Mirai ficou radiante ao saber, já que estava preparando o prato favorito dele, ensopado de carne. Aquilo o deixou feliz. Antes de sair, prometeu com um olhar intenso que contaria algo importante assim que retornasse. Ela se despediu com um sorriso precioso, carregando John nos braços. De volta ao presente, Kaito fica triste por nunca ter tido chance de revelar que deixaria sua vida de assassino para ficar ao lado dela. Yuzua, percebendo sua expressão abatida, reclama e pergunta se a comida estava realmente tão ruim, mas em vez de responder, ele começa a devorar o prato como se fosse sua última refeição, quase chorando ao dizer que estava delicioso. Feliz, Yuzua sorri. Sua mãe reforça que é muito mais se ele tiver apetite, enquanto o pai quase incendeia a cozinha e Yuzua se diverte com o bolo. Vendo aquela cena, Kaito sente-se profundamente grato por ter uma família tão calorosa ao redor. Mais tarde, ele acompanha Yuzua até em casa, já que a situação anda perigosa. Pergunta se notou algo estranho, mas ela explica que está protegida pela polícia, cercando sua residência. Kaito então questiona a ausência do mordomo, e ela admite que pediu para ele ficar longe, já que era insuportável se divertir com ele por perto. Yuzua confessa ter adorado a visita de Kaito, dizendo que fazia muito tempo que não ria tanto, mas logo sua expressão se torna séria. Admite que anda abatida desde a perda do pai. Kaito fica mudo, pois ela ainda não tinha contado aquilo. Yuzua explica que escondeu a notícia para não piorar a amnésia dele. Conta que a morte ocorreu há 2 meses, justamente quando Kaito sofreu um acidente de carro que o deixou em coma. Ele entende então por que ela estava tão fragilizada na época, e como, mesmo assim, nunca deixou a tristeza aparecer, escondendo-a atrás de um sorriso constante. Kaito pede desculpas por tê-la preocupado, mas Yuzua responde que não tem problema, e comenta que ele continua igualzinho a antes, o que o surpreende. Ela acrescenta que, apesar de ter amadurecido um pouco, ele sempre foi impulsivo, mesmo criança. Enfrentava garotos maiores para defendê-la quando era alvo de bullying, mesmo sabendo que não tinha chance de vencer. Do mesmo jeito, ela o salvou do sequestro, embora ela não tenha visto nada por estar vendada. Curiosa, pergunta como ele conseguiu, e Kaito despista, dizendo que todos ficaram apavorados ao vê-lo, o que não deixa de ser verdade depois do massacre que causou. Yuzua desconfia, mas decide não insistir. Para ela, o mais importante é que ele teve coragem de ir até lá por ela. Ela admite que estava apavorada com as ameaças contra ela e Kaito, mas ao ver o rosto dele, sentiu uma felicidade genuína, agradece de coração. Ele, confiante, afirma que a salvará quantas vezes forem necessárias, deixando-a corada como um tomate. Nervosa, Yuzua grita para ele se aproximar e tira uma selfie com os dois. Orgulhosa da foto, declara que vai colocá-la como papel de parede para lembrar daquele dia especial, sem perceber que isso pode gerar fofocas na escola. Murmura ainda que isso também pode ajudá-la a seguir em frente. Ver Kaito se esforçando para protegê-la tão pouco tempo após um acidente grave inspira Yuzua a finalmente parar de se prender à dor da morte do seu pai. Kaito, sorrindo, percebe que Yuzua também carrega suas próprias batalhas internas, e isso reforça ainda mais sua vontade de protegê-la. Mas de repente, ele congela ao ver Yuzua mostrar uma foto de seu pai. Seu coração quase para ao reconhecer o rosto do homem. Confirma se aquele era realmente seu pai, e ela, surpresa, responde que a amnésia dele deve ser séria, já que seu pai sempre foi gentil com ele. Com expressão triste,
Yusa comenta que muita gente falava mal do pai, mas para ela, ele era alguém incrível e querido. Na imagem, estava sendo carregada nas costas dele. Kaito sente o peso da lembrança. Já tinha visto aquele mesmo retrato antes. Ao concluir sua missão, a realidade o atinge como uma lâmina. Ele foi responsável por tirar a vida do pai de Yusa. Ela estranha o silêncio dele repentino, sem entender o motivo. Kaito, diante da filha do presidente do grupo Akagi, o homem que executou a sangue frio, tenta racionalizar. Foi Hayate quem puxou o gatilho, e ele jamais teria aceitado a missão se soubesse da identidade da vítima. Ainda assim, a culpa corrói sua alma. Seguiu cegamente as ordens da Great Will, que declara o presidente da Akagi um traidor, digno de eliminação. Pior, naquela época não sentiu nada. Agora, além de ter causado a perda de Yusa, a colocou em perigo. Ele pensa em revelar a verdade, contando que foi o agente da organização que ordenou a morte de seu pai, mas hesita, preso na indecisão. No dia seguinte, já na escola, Kaito se mantém em silêncio enquanto as garotas comentam animadas sobre a chegada de um novo aluno transferido, torcendo para que ele seja bonito. Ele decide que não contará nada a Yusa, afinal, a Great Will não desistiria apenas porque um lance caiu. Sua única opção é continuar protegendo-a. Logo, o professor anuncia a entrada do novo estudante. Assim que o garoto pede permissão para entrar, Kaito reconhece sua voz e fica em choque. Ao vê-lo, um jovem de cabelos rosados e sorriso animado, Kaito entende que não é coincidência. A organização havia enviado outra arma viva contra ele. Com um olhar gélido e penetrante, o recém-chegado declara silenciosamente quem é seu alvo. Não resta dúvida. Aquele garoto é um dos 12 lances divinos, conhecidos como Divine Spears, e atende pelo codinome Bidant. Mais tarde, na aula de educação física, o ginásio inteiro enlouquece quando o novato marca mais uma cesta com facilidade. As garotas suspiram apaixonadas pelo garoto de cabelo rosa, enquanto até os colegas de time se espantam com a sua impulsão, apesar da sua baixa estatura. Ele, modesto, elogia o passe recebido e incentiva a equipe a marcar de novo, enquanto os adversários se irritam com a sua popularidade instantânea. Kaito, porém, não abaixa a guarda. Estranha o fato de Bidant não ter feito nenhum movimento e se pergunta o que realmente está tramando. Vale lembrar, os lances são o topo da elite, sem assassinos numerados, e entre eles, os 12 primeiros carregam o título de lendário Spears, respondendo diretamente a Odin. Esses guerreiros têm o poder para esmagar um exército inteiro, e só são acionados em missões cruéis. Para Kaito, só pode significar que o alvo é Yusa. Recordações amargas voltam à mente. A organização provavelmente busca o suposto tesouro roubado pelo presidente Akagi. Ele se pergunta se, caso Akatsuki decida agir dentro da escola, teria capacidade de proteger todos, inclusive sua amiga de infância, com o corpo frágil de um adolescente. Mais tarde, volta à sala. Os alunos continuam bajulando Makoto, nome usado pelo garoto, pedindo que ele vá ao karaokê. Ele se torna ainda mais popular quando revela ter praticado basquete nos Estados Unidos. Enquanto isso, Kaito observa a distância e conclui que o assassino não atacará hoje, mas promete manter vigilância redobrada amanhã. Nesse momento, Yuzo a chama, convidando para sair das aulas. Sem escutar a proposta, Kaito recusa de imediato, dizendo que ela deve ir direto para casa. De repente, uma mão pousa sobre seu ombro. Makoto surge atrás dele, cumprimentando Yuzo com familiaridade. O alerta de perigo acende de imediato dentro de Kaito. Makoto se apresenta, mas Yuzo comenta que já o conhece de fama, sendo o garoto mais comentado da escola. Estranha apenas o fato dele saber seu nome, sem nunca terem sido apresentados. Mas ele responde, sorridente, que ela é herdeira da fortuna do grupo Akagi, deixando-a desconfortável. Explica que seu pai devia favores ao presidente Akagi, por isso foi instruído a cuidar dela. Em seguida, tenta convidá-la para sair, mas Kaito corta no meio, inventando que se machucou no treino e precisa ir à enfermaria. O olhar frio de Kaito força o inimigo a recuar, e assim os dois se separam de Yuzo. Ela, sem desconfiar de nada, agradece novamente a Kaito por protegê-la de esquisitões. Pouco depois, os dois rapazes se encontram no terraço. Makoto admira a paisagem, comentando como o auge da juventude no colégio é algo maravilhoso. Então se vira para Kaito, e em tom brincalhão, pergunta se ele trouxe ali para declarar seu amor. Kaito, no entanto, mantém o silêncio, encarando-o com desconfiança. Makoto apenas ri da situação e comenta que, de perto, Yusa é realmente bastante fofa, mas confessa que ainda acha difícil acreditar que ela seja filha do presidente do conselho. Kaito vai direto ao ponto e exige saber qual o verdadeiro motivo dele estar ali, suspeitando se aquilo não passava de vingança pelo garoto de cabelos roxos. O estudante transferido, sem demonstrar preocupação, pergunta de forma casual se Kaito é mesmo responsável por ter derrotado Sanjo. Ele começa a analisar o porte físico de Kaito e fica surpreso por ele ter vencido Sanjo, sofrendo apenas alguns ferimentos leves. Mas o protagonista repete a pergunta, cada vez mais irritado. O assassino
assassino então abandona a fachada de inocência e admite que está atrás do tesouro secreto, herdado por Yusa do pai dela, confirmando de vez as suspeitas de Kaito. Akatsuki acrescenta que eles nem sabem ao certo o que é o item, e por enquanto só desejam informações. Ele oferece a Kaito a chance de entrar para a organização, afirmando que ele é até mais forte do que alguns assassinos de lá. Explica ainda que eles só caçam pessoas ruins, ganham um bom dinheiro, e que talvez Yusa até confiasse a localização do tesouro a Kaito, por ser próximo dela. Akatsuki exibe um sorriso maldoso e avisa que a proposta é excelente, já que dessa forma, ele e Yusa poderiam sair vivos do encontro com a organização. Em seguida, caminha até a beirada do telhado e estende a mão, alertando que se Kaito resistisse, crianças inocentes seriam feridas. Kaito se recusa a aceitar tal chantagem e avança de imediato contra o assassino, que responde com uma sequência de ataques rápidos. Makoto desvia com facilidade e elogia a agilidade de Kaito, dizendo que seus movimentos rivalizam com os de um profissional. Porém, Kaito consegue agarrar o braço dele e revela que já sabia que o inimigo usaria bombas. O pequeno cubo era seu item exclusivo, uma combinação de explosivos e artes marciais conhecida dentro da organização como método padrão de Biden, por exterminar alvos. Ao ouvir seu codinome ser mencionado, o assassino se assusta e recua, exclamando que Kaito sabia demais para ser apenas um estudante comum. Em seguida, Makoto exibe mais 6 bombas nas mãos, e com um sorriso insano, diz que vai aumentar o nível da brincadeira. Determinado, Kaito salta pelo telhado para interceptar as bombas, consegue agarrar as 3 primeiras e logo avança para pegar as outras. Usando o movimento de parkour, ele escala a parede e prende as 3 restantes com o pé. Makoto observa a cena incrédulo, e afirma que não há nada normal em Kaito, mas então lança outra bomba em direção ao pátio da escola. Kaito tenta desesperadamente alcançá-la, enquanto o assassino debocha, dizendo que ele não poderia proteger todos os estudantes. A bomba cai no campo abaixo e explode, deixando os alunos em pânico. Kaito cobre o rosto do impacto, mas logo percebe que a explosão havia sido ajustada para não causar vítimas. Makoto explica rindo que foi apenas um bônus pelo fato de Kaito ter conseguido segurar 6 bombas. Antes que Kaito pudesse explodir em fúria, Makoto ergue mais explosivos e pergunta quem ele realmente é, insistindo para que se junte à organização. Kaito, após refletir por alguns instantes, responde que é apenas um estudante comum e jamais se uniria a ele. A resposta decepciona o assassino, que comenta que Kaito não se convenceria sem ver algumas mortes, mas Kaito devolve apenas um nome, Gungir. A menção desse título faz Makoto congelar e encarar Kaito com um olhar selvagem. Kaito afirma com calma que já foi conhecido como Gungir, enquanto os alto-falantes da escola anunciam a evacuação. Makoto se enfurece por Kaito sequer ousar pronunciar esse nome. Só que tudo não passava de uma distração. Professores chegam ao telhado para verificar se ainda havia alunos por lá. O punk de cabelos rosados dá a Kaito 3 dias para tomar sua decisão, e o avisa que irá se arrepender se recusar. Com o fim da confusão, os alunos são liberados mais cedo, e logo circula a notícia de que, apesar da explosão, ninguém saiu ferido. Yusa se aproxima de Kaito e pergunta por que ele não vai para casa. Ele explica que tem algo importante a fazer e pede para que ela permaneça em segurança, já que o incidente poderia ser mais um ataque contra ela. Nesse momento, Kaito se aproxima com entusiasmo, dizendo que medidas de proteção foram reforçadas e que ele começou a treinar artes marciais para proteger Yusa. Mas sua empolgação exagerada só a irrita. Yusa pede a Kaito que a avise por mensagem caso algo aconteça, e ele concorda. Quando ela vai embora, Kaito encara Makoto de longe, como se deixasse claro que não se deixaria enganar. Enquanto isso, Makoto observa o garoto e pensa que Toji jamais deixaria alguém manchar o nome de Gungnir. Mais tarde, dentro de um trem, Kaito reflete se conseguiu atrair a atenção de Katsuki para si e afastá-los de Yusa. Ele lembra que, apesar de Katsuki ser o mais jovem entre as lanças divinas, suas habilidades eram formidáveis. Cerrando o punho, reconhece que, embora já esteja acostumado com o novo corpo, ainda está longe de poder enfrentar uma lança divina em pé de igualdade, temendo que possa ser derrotado dentro de 3 dias. Ainda assim, sua determinação não vacila, protegerá Yusa, mesmo que precise eliminar o lunático de cabelos rosados. Ao chegar à estação de Shibuya, segue até o local onde havia sido morto pela primeira vez. Salta para a escada, questionando a si mesmo por que voltava ali, já que Miria não estaria mais esperando por ele. A porta se abre de repente, e Kaito suspeita de uma armadilha da organização, mas ao entrar, percebe que a cena do crime havia sido apagada, embora o apartamento continuasse igual. Ele ouve um ruído e imediatamente assume a posição de combate, só para se surpreender ao ver seu cachorro, John, abanando o rabo. O animal corre até ele com um frisbee na boca, lembrando dos dias em que saía com Mirai ao parque para brincar com o cão. As lágrimas brotam quando percebe que John ainda se recordava dele. Pouco depois, nota uma foto sobre a mesa mostrando ele, Mirai e John juntos na praia. A lembrança de uma viagem vem à tona, quando ela lhe
lhe dissera que, mesmo sem entender a natureza de seu trabalho, sempre desejou sua felicidade. Kaito respondia que estava satisfeito e que morreria protegendo ela, mas ela, em tom suave, disse que um morto jamais seria feliz e queria vê-lo viver de verdade. Tomado pelo arrependimento, Kaito lamenta não ter conseguido fazê-la feliz, agora restando apenas lembranças. Depois leva John para casa e conta à família que o cachorro tinha sido abandonado por um casal em dificuldades. Antes mesmo que ele pedisse, Teru aceita ficar com o cão e Kyoko sugere que dividam as caminhadas. Perguntam o nome e Kaito explica que se chama John. Mais tarde manda uma mensagem a Yusa, perguntando se houve alguma novidade. Ela responde que tudo continua entediante e comenta sobre o novo cachorro, perguntando se pode visitá-lo. Kaito pede que não venha por enquanto, mas sorri ao olhar o celular, sabendo que precisa fazer. Então liga para Katsuki. O assassino, então debochado, pergunta se ele havia mudado de ideia antes do prazo. Kaito, firme, responde que estava cansado de jogos e o desafiava para um confronto no telhado da escola antes do amanhecer, decidido a acabar com tudo, pois ele era Gungnir. Ao ouvir o nome, Akatsuki entra em fúria e quebra o celular na mão. Em sua mente, Kaito jamais poderia se comparar ao lendário Toji, o verdadeiro exemplo de assassino perfeito. 3 anos antes, no Oriente Médio, ambos estavam em uma missão quando Akatsuki cometeu um erro fatal e ficou cercado, perdendo o braço esquerdo. Prestes a morrer, foi salvo por Toji, que eliminou todos os inimigos em um piscar de olhos. Akatsuki agradeceu, prometendo continuar a missão e pedindo que Toji voltasse vivo. Na manhã seguinte, Kaito e Akatsuki se encontram no telhado. O assassino pergunta se Kaito pretende mesmo lutar usando uniforme escolar. Kaito responde que derrotará ele primeiro e depois seguirá para as aulas. Rindo, Akatsuki diz que tiveram a mesma ideia e admite que desde o dia anterior percebeu movimentos de Kaito, muito semelhantes ao de Gungnir. Revela que já quis ser como ele, mas agora, sentindo aquela presença de perto, jamais perdoaria Kaito, não até reduzi-lo a pedaços. Antes de começar, Akatsuki revela um segredo. Instalou bombas em alguns pontos da escola. Como sua prótese de braço esquerdo estava ligada diretamente ao cérebro, poderia detoná-la apenas com um gesto. Se Kaito fosse derrotado, muitos morreriam. A única maneira de impedir era cortar o braço ou destruir o cérebro. Mas Kaito aponta uma terceira opção, nocauteá-lo. Surpreso, Akatsuki o encara enquanto Kaito afirma que não veio para matar, apenas para detê-lo. O assassino sorri confiante e questiona se Kaito realmente acredita nisso. Sem mais aviso, os dois avançam em combate. Akatsuki desvia do primeiro ataque, e Kaito reflete que sua única vantagem era conhecer os padrões e a mente do inimigo, pois seu corpo atual não era tão eficiente quanto o original. O assassino lança várias bombas, que explodem mirando os sentidos do oponente, e tenta um gancho. Kaito já esperava e se esquiva, respondendo com um soco no peito, mas Akatsuki consegue desviar no ar e contra-ataca, arremessando Kaito para longe. Ele comenta que Kaito fez bem em recuar para diminuir o impacto, já que um golpe direto na sua prótese teria destruído seu braço. Em seguida, avisa que, se Kaito realmente era Gungnir, ainda não havia mostrado tudo o que podia. Com as costelas doloridas, Kaito percebe que não bastava conhecer os truques do adversário. As lanças divinas eram inimigos que exigiam muito mais do que técnica. Pensando que sua vida nunca foi feita para a paz, decide que, ainda assim, sobreviveria para aqueles que se importavam com ele. Determinado, investe com força máxima. Os dois trocam golpes velozes, até que Kaito sente uma dor aguda na cabeça. Akatsuki aproveita para desferir uma sequência implacável. Kaito tenta desviar, mas não consegue escapar de todos. Diz a si mesmo que precisa se concentrar em ler os movimentos do inimigo. O assassino acerta um chute pesado que o lança para trás. Com o espaço entre eles, Akatsuki lança outra bomba e a detona. Uma explosão enorme toma o lugar e ele avança para o golpe final. Mas Kaito já previa essa investida, e quando o soco poderoso vem, ele bloqueia e encara o inimigo, afirmando que sente sua fúria e desejo de matar, mas nada disso será capaz de quebrar sua vontade. Ele suportará toda a raiva de Akatsuki e engolirá inteira. Akatsuki percebeu que havia algo estranho no ar e recuou alguns passos. Ao mesmo tempo, Kaito levou a mão à cabeça, quando seus sentidos se aguçaram a ponto de não captar apenas os objetos físicos ao redor, mas até mesmo a consciência do assassino. A mudança repentina deixou Akatsuki sem reação, e ele se perguntava o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha certeza de que havia lançado seu último ataque a partir do ponto cego de Kaito, e não conseguia compreender como aquele estudante comum havia conseguido bloquear algo assim, como se já soubesse exatamente de onde viria o golpe. Com um sorriso sombrio, retirou mais alguns cubos explosivos, e comentou que a situação estava ficando mais interessante. Curvando-se levemente, assumiu uma expressão séria e afirmou que não sabia o que Kaito estava tramando, mas prometeu que seu próximo movimento atravessaria qualquer defesa. Nosso garoto firmou a guarda, ciente de que o adversário estava prestes a atacar de novo. O assassino
assassino de cabelos rosados largou uma das bombas atrás de si e aproveitou a explosão para lançar outro cubo em altíssima velocidade contra Kaito. O impacto gerou uma explosão massiva, mas no último instante ele assumiu a forma de Jinwoo, desviando para o lado. O artefato acabou detonando logo atrás dele. Akatsuki reconheceu a façanha e disse que era impressionante alguém escapar de seu golpe especial. Ainda assim, pensou que se Kaito pudesse ser eliminado tão facilmente, não haveria motivo para enviar um assassino de elite como ele. O jovem, no entanto, permaneceu em silêncio, pronto para encarar qualquer coisa que o garoto jogasse contra ele. Enquanto isso, em casa, John despertava com o estrondo da explosão, assim como a mãe de Kaito, que se perguntava de onde vinha aquele barulho. Será que eram apenas fogos de artifício? No telhado, porém, a luta seguia sem trégua. Protegendo-se com os punhos, Kaito refletia. Embora fosse impossível acompanhar os movimentos das mãos de Akatsuki, ele ainda podia prever cada ataque, porque já tinha memorizado todos seus padrões. O assassino se tensionou, preparando o próximo movimento, mas Kaito antecipou tudo. Sabia que 4 bombas seriam lançadas para explodir a 2 metros de distância. Antes que o adversário pudesse ativá-las, chutou os artefatos em direções diferentes, espalhando as detonações pelo telhado inteiro. As explosões tremeram o local, mas Kaito resistiu, cobrindo o rosto com os braços para suportar o impacto. Logo depois, previu o próximo ataque e se esquivou de um soco vindo pela esquerda. Em seguida, contra-atacou com uma sequência de jabs rápidos, forçando Akatsuki a recuar e assumir a defesa. O assassino começava a sentir que algo estava realmente errado. Ele não entendia como não conseguia acertar nenhum golpe. Na mente dele, os olhos e ouvidos de Kaito já deveriam estar inutilizados pelo barulho ensurdecedor das bombas, sem falar no calor sufocante que deveria tornar a respiração impossível. Mesmo assim, o olhar do rapaz transmitia a sensação de que ele enxergava através de todos seus movimentos. Isso fez Akatsuki se lembrar de Gungnir, a figura que marcava seu passado. A lembrança de Kaito, de que era Gungnir, provocou sua fúria. Ele rugiu, ordenando que o garoto não zombasse dele. Queria saber se aquele estudante realmente era Toji, e se fosse verdade, por que diabos havia aparecido justo agora? Kaito, por sua vez, mal conseguia respirar, mas ainda mantinha os punhos erguidos. Ele percebeu que, mesmo conseguindo prever os movimentos, não teria condições de acompanhar aquele ritmo em um corpo não treinado por muito mais tempo. Saltou para a beira do prédio, decidindo que não correria mais. Do outro lado, Akatsuki acreditava que não havia mais para onde fugir. Segurando um punhado de bombas, o assassino pensou que não importava se seus golpes podiam ser previstos. Ele desafiou Kaito a desviar, arremessou os cubos, e naquele instante o jovem concentrou todas as forças, correndo em linha reta, enquanto prometia a si mesmo que nunca mais deixaria alguém sofrer por sua causa. Akatsuki ativou as bombas, iluminando o telhado como se fosse o sol do meio-dia. Mesmo cego pela claridade, Kaito avançou, sentindo a presença do inimigo à sua frente. Tentou acertar um golpe, mas o adversário desviou. Aproveitando a mão metálica, lançou um soco direto contra a cabeça do garoto. Kaito, no entanto, leu cada movimento, bloqueou o ataque com o cotovelo, surpreendendo o inimigo, e contra-atacou com uma cotovelada devastadora no rosto. Não parou por aí. Gritando o nome de Akatsuki, desferiu um soco brutal no corpo dele, e finalizou com um chute direto no abdômen. O impacto destruiu o braço metálico do assassino e o lançou para fora do telhado. Ele caiu inconsciente, aproximando-se rapidamente do chão duro e implacável. Nesse momento, a cena mudou para um flashback. O jovem assassino dizia a Gungnir para esquecê-lo e fugir do perigo, mas Gungnir afirmava que jamais permitiria a morte de um amigo. Akatsuki considerava que essa mentalidade não combinava com o matador, mas era justamente por isso que havia feito sua escolha: perseguir sua própria ideia de justiça. Não importava o tamanho do inimigo. Quando recobrou a consciência, Akatsuki perguntou por que Kaito havia o salvado. O rapaz respondeu que sua única prioridade era desarmar as bombas e nunca pensava em tirar sua vida. O assassino sorriu de canto, dizendo que ele não poderia enfrentar a organização sozinho, mas Kaito se manteve firme. Venceria de qualquer maneira, porque essa era a única forma de manter sua justiça como um ex-assassino. Essas palavras e aquele olhar fizeram Akatsuki se lembrar de Gungnir. Quando Kaito declarou que derrotaria tanto a Great Will quanto Odin, ele caiu na gargalhada, chamou o garoto de louco, mas admitiu acreditar que ele realmente era Toji. Com um sorriso, disse que apenas alguém insano como Toji falaria algo tão absurdo. Logo em seguida, encarou o jovem com seriedade e questionou por que ele ainda estava vivo, quando deveria estar morto há muito tempo. Kaito explicou que também acreditava ter morrido, mas quando despertou já estava no corpo de Kaito. Apontou para a própria cabeça, dizendo que apenas metade de Toji havia restado ali dentro, deixando o garoto genuinamente surpreso. O jovem ainda afirmou que a ordem para o atentado só poderia ter vindo de Odin. A cor sumiu do rosto de Akatsuki, e Kaito declarou que precisava ficar mais forte, e pediu ajuda dele, mas o assassino riu, dizendo que não poderia matá-lo mesmo que fosse ordenado, já que tinha certeza de que ele era Toji. Ao ser questionado se voltaria para a organização, negou imediatamente. Depois de uma derrota daquelas, retornar seria impossível. Disse que investigaria tudo por conta própria antes de tomar uma decisão, pois ainda achava difícil acreditar que Odin tivesse realmente mirado em Toji. Antes de se afastar,
aconselhou Kaito a sair dali também, já que a polícia provavelmente estava a caminho, e brincou que a escola ficaria fechada por um bom tempo. Kaito tentou chamá-lo de volta, mas de repente desabou no chão, sentindo a mente se apagar. Enquanto isso, assassinos desconhecidos surgiam para recuperar Gungnir, como estava planejado. Uma voz chamava Toad para despertar, e ele se perguntava de onde vinha. Quando abriu os olhos, percebeu que estava de volta no seu corpo original. A voz insistia que agora eles faziam parte um do outro. Kaito flutuava diante dele, deixando-o perplexo. O garoto pediu para que ele protegesse Yusa com aquele poder. Toad se recusava a soltá-lo, estendendo a mão e gritando por ele, até que despertou suado, sendo recebido pelo focinho do cachorro. Deitado no chão sem entender onde estava, ouviu os pais assistindo às notícias de mais uma explosão na escola. A mãe, preocupada, se perguntava se não deveria levar Kaito ao hospital, já que as mensagens dele diziam apenas que tinha voltado mais cedo para casa e ido dormir, porque se sentia tonto. O pai, tentando acalmá-la, dizia que era apenas uma exaustão e que o descanso resolveria. Kaito, encarando o teto, refletia que sua cabeça ainda estava confusa. Dormiu metade do dia, lembrava-se de ter desmaiado no telhado e depois acordado já em seu quarto, com os ferimentos tratados. Pensava no momento em que Akatsuki finalmente acreditou que ele era Toad, mas se perguntava se havia demonstrado força suficiente naquele corpo frágil para convencê-lo. A sensação estranha de antes parecia como se as emoções do assassino tivessem se conectado a dele. Sem isso, talvez tivesse morrido. Ainda sem respostas, foi interrompido pelo toque do celular. Era Yusa. Atendeu desesperado, perguntando se ela estava bem, o que a deixou surpresa. Ela devolveu a pergunta, irritada por ele não ter respondido nenhuma mensagem desde cedo. Kaito explicou que tinha dormido até então e disse estar aliviado por ela estar segura. Yusa contou sobre a explosão na escola, que destruiu o telhado e suspendeu as aulas por uma semana. Ele fingiu desconhecer o assunto, mas ela percebeu algo estranho e perguntou se ele estava envolvido outra vez. A garota começou a repreendê-lo, dizendo que ele sempre arrumava encrenca, e sugeriu que talvez nem estivesse doente, mas sim ferido pela explosão. Kaito pensou consigo mesmo que ela continuava perspicaz. Virou a questão para ela, perguntando se também havia corrido perigo, e então declarou que não importava o que acontecesse, protegeria Yusa de qualquer forma. A garota ficou completamente corada, acusando de tentar distraí-la com frases de herói. Enquanto continuava falando, a campainha tocou. A mãe de Kaito abriu a porta. Não encontrou ninguém, mas havia um pacote deixado no chão. Logo depois, ela bateu a porta do filho, dizendo que havia uma encomenda para ele. Desconfiado, Kaito pegou a caixa. Sua mãe lembrou para descer jantar, caso estivesse se sentindo bem, enquanto Yusa percebeu a hora e se despediu. Ao abrir a caixa, Kaito ficou em choque. Dentro estava sua adaga original de assassino, acompanhada de um cartão. No cartão havia coordenadas. Ele concluiu que precisava encontrar o remetente a qualquer custo. Seguindo o endereço escrito no bilhete, atravessou Shinjuku até uma região próxima da estação, onde o fluxo de pessoas diminuía de repente. Aquilo só confirmava a suspeita de que o responsável poderia estar escondido ali. Chegando a um conjunto de apartamentos, sentiu que aquele seria um esconderijo perfeito. Entrou no saguão vazio e seguiu adiante, pronto para descobrir quem estava o chamando. Ele finalmente encontra uma entrada para um nível inferior, e logo suspeita que aquilo seja uma armadilha preparada por quem enviou a faca. Quando chega ao estacionamento no subsolo, abre a porta e caminha em frente, se perguntando por que foi chamado até ali, quando de repente, quase não consegue desviar de um ataque surpresa. Ao notar a flecha cravada atrás de si, vê o homem como uma besta revelar-se junto a uma parceira. A garota comenta que não podia ter sido sorte lhe desviar, já que o verdadeiro Gungnir seria capaz de escapar até de balas. Ela acrescenta que o cérebro dele parece estar funcionando muito bem. Sem reconhecer quem são, o rapaz pergunta se foram eles que o chamaram até ali, mas o homem da besta responde que ele não é digno de ter resposta, e enquanto carrega, dispara outra flecha dizendo que ele precisa provar seu valor, derrotando-os. Nos últimos instantes, nosso protagonista consegue escapar do disparo e percebe um par de olhos brilhantes o encarando por trás. A garota gira o cotovelo, mas ele desliza para fora do alcance a tempo, fazendo com que ela acerte a pilastra em cheio. Enquanto isso, ele avalia rapidamente que os dois têm um nível de lança intermediário. Quando a moça tenta outro golpe, ele rebate os socos, notando que eles usaram uma velha tática da organização, abrir espaço com a besta e finalizar no corpo a corpo. Nesse momento, outro homem vem com um gancho por trás, mas o garoto gira o corpo e responde com 2 ataques certeiros, um uppercut no estômago da mulher e um chute giratório no queixo do parceiro. O impacto lança a garota para longe, enquanto o homem cambaleia, sem entender que tipo de força o atingiu, mas logo se recompõe para tentar outra vez. Só que o nosso herói já antecipa os movimentos como na última luta, e prevê que ele abriria com uma sequência de 4 ataques, começando com um corte descendente com a esquerda. Antes mesmo de começar, ele decide que não precisava desviar, bloqueia o primeiro golpe e contra-ataca com um soco direto no peito. À medida que o combate continua, sua noção espacial, velocidade de reação e capacidade de prever ações se elevam drasticamente, e ele passa a dominar completamente os dois assassinos. A mulher rapidamente percebe que não foram derrotados por um estudante qualquer, mas pelo assassino mais letal entre eles, conhecido como Gungnir. Então o homem da besta ri,
e admite que ele não é nada mal, mas diz que já se cansou da brincadeira e leva a mão ao bolso. A parceira grita para que ele pare, dizendo que isso vai contra as ordens, mas ele retruca, furioso, dizendo que não pode aceitar sair humilhado daquele jeito. Subitamente, uma terceira voz ordena que ele pare, e a figura familiar surge, cumprimentando o rapaz, chamando-o de Toad, e comentando que o transplante cerebral foi um sucesso. Nosso protagonista logo reconhece como médico da organização, Kyosuke Kuji, e o acusa de estar por trás de toda a cirurgia ligada a Great Will. Mas o doutor pede calma, explicando que, embora tenha sido ele quem convocou ali, não foi o responsável pela operação. Diz também que abandonou a organização e promete contar tudo o que aconteceu no dia em que ele morreu. Confuso, o garoto exige saber quem é ele de verdade. Kuji responde que explicará tudo, e revela que houve uma ordem para eliminá-lo, e quem executou foi ninguém menos que seu parceiro, Hayate. Ao ouvir esse nome, a expressão do herói muda para ódio. O médico continua dizendo que a missão era ultra secreta, conhecida apenas por alguns, e que foi ele quem vazou as informações, o que permitiu que o cérebro de Kaito fosse recuperado antes que a organização o escondesse. Diante disso, Kaito pergunta se isso significava que ele traiu a organização, e exige saber sobre os outros dois presentes. Kuji responde que eles são membros da Agros, uma unidade especial sob o comando direto do governo japonês, cuja única missão é destruir a Great Will. Acrescenta que eles são mais conhecidos como Argos e que foram os responsáveis por transplantar o cérebro de Toad no corpo de Kaito. Toad se irrita visivelmente ao descobrir que seu cérebro foi manipulado pelo governo. O homem afirma que era seu dever como servidor público, enquanto Reika se apresenta de forma educada, dizendo estar feliz em conhecê-lo. Ela explica que o governo considera a Great Will a maior ameaça. Raul completa que o cérebro de Toad foi preservado porque precisavam de sua ajuda. Enquanto isso, Kaito luta para processar tudo o que está ouvindo. Kuji explica que, a princípio, eles monitoravam o andamento do transplante e ficaram aliviados por não precisarem matá-lo, mas que, na época, sua morte parecia inevitável. O herói então pergunta se eles sabiam da tentativa de assassinato, então também deviam saber que Mirin estava em perigo. Seu olhar frio é tão intenso que assusta Reika. Raul apressa em afirmar que não sabia de nada, garantindo que sequer estavam presentes. Com a cabeça latejando, o rapaz segura com a mão e questiona se o estranho poder que o faz sentir a intenção assassina também seria efeito colateral do transplante. Antes que alguém responda, ele desaba inconsciente no chão, deixando todos confusos sobre o que fazer. Enquanto os outros se mostram preocupados, Kuji parece mais fascinado pela habilidade misteriosa. Na sede da Great Will, Hashima pergunta a Izumi se houve algum relatório de Akatsuki. Ele responde que não houve qualquer contato, e que o assassino até cortou todas as comunicações. Izumi admite que Akatsuki sempre foi difícil de lidar, mas lembra que os 12 lanças divinas têm liberdade total, contanto que não desafiam Odin. Hashima então questiona se é possível que um deles tenha sido derrotado, e Izumi ri da ideia, dizendo que só se fosse pelo fantasma de Gungnir, pois não consegue imaginar Akatsuki perdendo para mais ninguém. Hashima concorda que o poder de Gungnir era monstruoso, mas ressalta que ele já estava morto e que seu corpo foi descartado faz tempo. Ainda assim, Izumi comenta que há rumores que Argus possa ter descoberto algo a respeito. Ambos concordam que, se houver mesmo um espião, precisam agir rápido antes que a situação se agrave. Movidos pela raiva, Hashima declara que Argus deve ser eliminado primeiro, antes de cuidarem do trono de Ferrier, e Izumi concorda com firmeza. Enquanto isso, o protagonista mais uma vez se encontra no espaço mental, e logo reconhece o lugar. Kaito surge diante dele, e explica que é ali o ponto onde suas mentes se uniram. Nesse mesmo instante, Toad confirma que entende agora a identidade de Kaito, e pergunta se aquele espaço estranho é realmente o poder dele. Kaito responde que ele poderá usá-lo em sua forma plena assim que aprender a confiar nos próprios instintos. Toad desperta e nota que a sensação é parecida com a que teve na luta contra Akatsuki, quando também desmaiou com dores e tontura, e acordou com a consciência de Kaito presente. Sentado por perto, Kuji lhe diz que estão em um dos seus esconderijos, conectado ao estacionamento onde estavam, e explica ainda que se passaram exatamente 1 hora e 50 minutos desde que Toad desmaiou até acordar. Nesse tempo, ele realizou vários testes em seu cérebro, confirmando que não há problemas nas conexões neurais. No entanto, a atividade cerebral está muito além do normal, e aumenta ainda mais durante os combates. Segundo Kuji, a percepção de intenção assassina provavelmente é resultado desse hiperfuncionamento. Embora um especialista fosse o ideal, ele afirma com certeza que a condição é extremamente perigosa. O excesso já o fez entrar em coma por horas, e se continuar assim, a sobrecarga será fatal. O herói se levanta devagar, empunha a faca e aponta para Kuji, cobrando friamente que ele ainda não respondeu à pergunta anterior. Exige saber se permitiu que Mirai fosse levada apenas para recrutá-lo. Mantendo-se calmo, Kuji nega ter qualquer conhecimento disso e diz que não há motivo para descarregar sua fúria nele. Questiona ainda se ele teria preferido morrer junto dela. Antes que a tensão explodisse, Raul arromba a porta e o interrompe, mandando o garoto abaixar a faca. Com expressão séria, ele provoca, dizendo que a Great Will é um grupo insano que quer destruir o mundo, e agora um dos seus ex-membros enlouquecidos está ali querendo dar-lhe
instruções. Cud interfere, explicando que Argus acredita existirem duas chaves para derrotar a organização. A primeira é Gungnir, e a segunda é o artefato chamado Semente de Fenrir, algo que devem proteger a qualquer custo. Ao ouvir isso, o protagonista se lembra imediatamente de quando Akatsuki foi atrás de Yuzo, justamente por esse motivo. Ele pergunta então o que esperavam que ele faça. Raul não perde tempo e ironiza, dizendo que agora ele finalmente parece colaborativo, mas Toji deixa claro que derrubar a organização já era algo que ele havia decidido, com ou sem eles. Raul concorda, afirmando que um objetivo em comum tornava mais fácil confiar nele. Com isso, Cud detalha o plano. O alvo será uma das instalações principais da organização, local em que o herói já trabalhou. Poucos sabem da existência do lugar. É o instituto de pesquisa onde se estudava a evolução forçada de humanos, chamado Avalon. Também é a base de uma equipe que pesquisa a semente de Fenrir. Se eles investigarem Avalon, poderão descobrir tudo sobre o artefato. O herói acredita que isso pode levá-los à verdade sobre o motivo de Yusa ser perseguida. Ele exige então que Cud lhe dê todos os detalhes da missão. No dia marcado, uma aeronave sobrevoa uma região desconhecida. Cud está ao seu lado e explica que, se conseguir roubar e destruir os dados, dará um golpe devastador na organização. A operação está prestes a começar. Enquanto se prepara, o relógio marca apenas 5 minutos para a infiltração. Com 3 minutos restantes antes de chegarem ao alvo, Raul olha para Toji e pergunta se ele está com medo. Toji responde com calma que sente o mesmo que Raul. No entanto, em seus pensamentos, admite que o momento que esperava finalmente havia chegado. Na sala de operações, pouco antes do ataque, Cud expõe os detalhes da missão. Ele explica que o centro de pesquisas é dividido em duas seções principais, o complexo acima do solo, com 20 andares, e o subterrâneo. No passado, aquele lugar servia como um campo de treinamento para assassinos, mas agora concentra pesquisas voltadas para criar assassinos mutantes, através de manipulação genética. Reika comenta que, basicamente, é uma fábrica que transforma humanos comuns em monstros. Continuando, Cud diz que o alvo principal está no terceiro subsolo, onde estão armazenados os dados mais valiosos, incluindo informações cruciais sobre o trono de Fenrir. Em seguida, Raul define o objetivo: recuperar os dados e, se possível, destruir toda a instalação. Para isso, eles vão se dividir em duas equipes. Uma chamará a atenção das forças de segurança, enquanto a outra fará a infiltração. Embora Avalon seja um local de pesquisas altamente sigiloso, suas defesas não chegam ao nível de uma base militar completa. Ainda assim, a infiltração seria complicada, já que eles não tinham informações precisas sobre o layout interno. Toji se oferece para assumir a entrada sozinho, mas Raul responde com um sorriso malicioso, dizendo que esse já era o plano desde o início, e insinuando que ele já sabe porque Toji foi mantido vivo até agora. Com um sorriso astuto, Raul afirma que a vida do rapaz será colocada a serviço da paz mundial, e acrescenta que o acompanhará dentro da instalação, o que significa que terão que trabalhar juntos. Com apenas 90 segundos restantes, Raul e Reika começam a passar as instruções finais. O homem ordena que todos permaneçam em suas posições, enquanto Reika explica à equipe que 10 pessoas irão acompanhá-la até o telhado, e outras 10 se dirigirão ao portão principal. Ela detalha que a missão deles é criar uma entrada barulhenta e chamativa para distrair a segurança, dando a Toji e Raul a chance de se filtrarem durante o caos. Nosso herói garante que vão cumprir o plano sem falhas, e Raul informa que a entrada será pelo lado sul. Quando a rampa se abre, Raul comenta que mal consegue enxergar através das nuvens densas, mas Toji responde que consegue sentir Avalon claramente logo abaixo deles. À medida que se aproximam do ponto de pouso, Toji se vira para Raul e anuncia em voz alta que não será mais Gungnir. Ele é Kaito Fujiwara. Com isso, a operação começa, e todos saltam do avião. Nosso herói voa pelo ar, e Raul grita que ele está indo rápido demais, mas ele ignora o aviso, concentrado no fato de que aquele é o complexo da Grande Vontade, onde treinam assassinos. Ali descobrirá o motivo pelo qual Yuzo está sendo alvo. Ao chegarem à zona de abertura dos paraquedas, todos ativam e aterrissam com segurança. Raul fica extremamente irritado com Toji, pois esperava que ele morresse, mas descobre que o garoto está acostumado a manobras como aquela. Visivelmente impaciente com o constante excesso de confiança dele, Toji diz para que escondam paraquedas rapidamente, antes que alguém os veja. Escondem-se entre os arbustos para observar a área, e Raul comenta que tudo parece estar indo conforme Cud havia informado, então deve conseguir infiltrar-se pela entrada sul, sem grandes problemas. Ele avisa Toji que vai abrir a cortina metálica, e de repente uma explosão ocorre no telhado acima. Reiki envia a mensagem de que, de acordo com o plano, ambas as equipes iniciaram a distração, e orienta os dois a entrarem rapidamente na instalação. Enquanto Raul abre a cortina, Toji se mantém ali, pensando que finalmente tudo começou de verdade. Ao abrir a cortina, Raul diz para que ele tome a frente e que ele seguirá atrás dele. Sirenas soam, e um aviso de emergência é transmitido no complexo, informando sobre a atividade suspeita e ordenando que a segurança se dirija imediatamente ao telhado e ao portão principal. Os pesquisadores dentro entram em pânico, imaginando quem poderia atacar a instalação da organização.
Com toda a segurança ocupada, Toad e Raul avançam pelos corredores juntos. Raul comenta que Reika e os outros estão se saindo muito bem, e se pergunta se toda a segurança realmente se deslocou para o telhado e portão, já que o silêncio é excessivo. De repente, Toad sente 4 inimigos se aproximando. Ele rapidamente se posiciona em um canto e os ataca primeiro, derrubando o primeiro com um soco na cabeça, enquanto os outros disparam contra ele. Mas Toad se move com agilidade e os neutraliza com apenas um golpe certeiro. Raul fica surpreso ao ver quão rápido ele eliminou 4 inimigos com apenas uma faca, e se pergunta quanto ele tinha contido anteriormente, durante a luta contra os 2 assassinos. Toad indica que a escada está logo à frente, e que devem se apressar. Observando tudo por um monitor, Izumo comenta que eles estão infiltrando a instalação apenas com 2 pessoas, mas que são extremamente fortes, pois derrotaram facilmente os assassinos aprimorados. Enquanto isso, Ômega comenta que os dois parecem muito interessantes, e pergunta a Izumo se poderia agir à vontade, caso eliminasse ambos, querendo liberdade como os demais. Com um sorriso atrevido, Izumo concorda, lembrando que sua missão atribuída por Odin é proteger Avalon a todo custo. Ele acrescenta que, se mostrar seu poder ali, não apenas será oficialmente reconhecido como uma lança, mas também se tornará parte das 12 lanças divinas. Ao ouvir isso, Ômega se anima, pois é a primeira vez que poderá usar seus poderes fora de um experimento, e terá permissão para matar humanos. Por outro lado, Raul lembra Toad que precisam avançar, porque inimigos estão se aproximando, mas ele permanece parado. Enquanto Raul insiste para que ele continue, Toad permanece firme e declara que aquele é um local feito exclusivamente para criar assassinos poderosos, como ele, por meio de experimentos desumanos. Então promete rejeitar a crença distorcida de que a única forma de mudar o mundo é tirando vidas inocentes.